Achava que era só mais uma noite comum. Até minha esposa, fora de si, gritar que se casar comigo foi o pior erro da vida dela. Eu estava no sofá, assistindo ao jogo, quando Camila entrou na sala como um furacão. O celular dela estava na mão, os olhos vermelhos, e eu ainda não tinha ideia do que estava por vir. Achei que fosse mais uma daquelas discussões bobas sobre eu ter esquecido de fazer algo em casa. Estava completamente enganado. Ela parou na minha frente, bloqueando a TV, e soltou as palavras que mudariam tudo. Casar com você foi o pior erro da minha vida. O volume era tão alto que tenho certeza de que os vizinhos ouviram. Fiquei paralisado, sem conseguir processar o que acabara de escutar. Camila, o que está acontecendo? Por que você está falando assim? Minha voz saiu trêmula, confusa. Eu realmente não entendia nada. Tínhamos discutido pela manhã sobre minha viagem de trabalho para São Paulo, mas nada que justificasse aquilo. Você não entende nada. Absolutamente nada. Ela jogou o celular no sofá ao meu lado e começou a andar de um lado para o outro, as mãos nos cabelos. Eu não aguento mais essa vida, não aguento mais você. Levantei do sofá tentando me aproximar, mas ela recuou como se meu toque queimasse. Amor, calma, vamos conversar. O que eu fiz? É por causa da viagem? Eu preciso ir, é trabalho, você sabe disso. Viagem? Você acha que é sobre a maldita viagem? Ela riu, mas era uma risada amarga, sem graça nenhuma. Você é tão cego, tão imerso no seu mundinho perfeito, que não vê nada ao seu redor. Meu coração disparou. Aquilo não era uma briga comum. Havia algo muito maior acontecendo. Algo que eu claramente não estava captando. Então me explica, me diz o que está errado. A gente sempre conversou sobre tudo, Camila. Sempre conversamos. Ela me encarou com um olhar que nunca tinha visto antes, mistura de raiva e desprezo. Você não me conhece. Nunca me conheceu de verdade. E sabe de uma coisa? Eu também não quero mais ser conhecida por você. Fiquei ali plantado no meio da sala, vendo minha esposa de 6 anos desmoronar diante de mim. Ou seria eu que estava desmoronando? Não consegui dizer mais nada. Ela pegou o celular de volta, subiu as escadas e bateu a porta do quarto com tanta força que os quadros na parede tremeram. Aquela noite, que começou tão comum, tão normal, acabou me deixando sozinho na sala, com 1000 perguntas e nenhuma resposta. Passei a noite inteira acordado, tentando entender onde tudo tinha começado a desandar. Olhava para o teto do quarto de hóspedes, onde acabei dormindo, e as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma que eu não queria aceitar. Nos últimos 3 meses, Camila mudou completamente. Antes, ela mal pegava no celular durante o jantar. Agora, vivia grudada naquela tela, sorrindo para conversas que eu não fazia parte. Quando eu perguntava quem era, a resposta era sempre a mesma. As meninas do trabalho. Simples assim. E eu acreditava. As saídas também aumentaram. Toda semana tinha um happy hour, um aniversário, um evento qualquer. Preciso socializar mais, amor. Você fica o tempo todo trabalhando, eu também tenho minha vida. E eu, idiota, concordava, achando que estava sendo um marido compreensivo. Lembrei de um sábado específico, uns 2 meses atrás. Minha mãe veio almoçar em casa e ficou observando Camila pelo canto do olho o tempo todo. Quando minha esposa subiu para atender uma ligação, minha mãe segurou meu braço com força. Filho, você está percebendo alguma coisa diferente nela? A voz estava carregada de preocupação. Mãe, por favor, não começa. A Camila está bem, só um pouco estressada com o trabalho. Defendi minha esposa como sempre fazia. Estressada com o trabalho não faz ninguém trocar de perfume, comprar roupa nova toda semana e viver sorrindo para o celular. Ela apertou minha mão. Só toma cuidado, está bem? Na época, fiquei até chateado com minha mãe. Achei que ela estava sendo injusta, procurando pelo em ovo. Agora, deitado ali naquele quarto vazio, percebi que ela tinha razão o tempo todo. Comecei a recordar outras situações. Camila disse que foi ao cinema com as amigas assistir aquele filme de ação. Comentei uma semana depois sobre uma cena específica, e ela me olhou perdida. Ah, aquela cena. Mas era óbvio que ela não tinha assistido. Teve também o dia em que ela disse estar em um restaurante japonês no centro. Mas quando passei em frente voltando do escritório, liguei perguntando se queria que eu buscasse ela. Já estou indo embora, não precisa. E desliguei e esperei 15 minutos observando a porta. Ela nunca saiu de lá. Nunca esteve lá. Como fui tão cego?
Os sinais estavam todos na minha frente, piscando em neon, e eu simplesmente escolhi ignorar. Talvez porque encarar a verdade doesse menos do que desconfiar dela. A verdade chegou até mim de uma forma que eu jamais imaginaria. Estava tomando café em uma padaria perto do escritório quando Juliana, amiga em comum minha e da Camila, sentou na minha frente sem ser convidada. O rosto dela estava tenso, preocupado. Preciso te contar uma coisa. Não aguento mais carregar isso sozinha. Ela mexia nervosamente na xícara de café. Vi a Camila semana passada. Ela estava com outra pessoa. Meu estômago embrulhou. Juliana, ela tem amigas, isso não é novidade. Não era amiga. Ela respirou fundo e soltou de uma vez. Era o Tiago, seu irmão. Eles estavam de mãos dadas entrando em um hotel na Avenida Paulista. O mundo parou. Senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Você tem certeza? Certeza absoluta? Tenho. Cheguei a tirar foto porque sabia que você não ia acreditar. Ela mostrou o celular, e lá estavam eles. Minha esposa e meu irmão mais novo, entrelaçados, sorrindo um para o outro da forma que ela costumava sorrir para mim. Não lembro direito como cheguei em casa. Quando dei por mim, estava abrindo a porta com tanta força que ela bateu na parede. Camila desceu as escadas assustada. Você vai me dizer a verdade agora ou prefere continuar mentindo? Joguei o celular com a foto na direção dela. Ela pegou, olhou para a tela e empalideceu completamente. Não disse nada por longos segundos. Quando finalmente falou, a voz saiu fraca. Eu posso explicar. Explicar? Dei uma risada sem humor. Você está com meu irmão e quer explicar. Explica então. Me diz quanto tempo. Me diz como vocês conseguiram fazer isso pelas minhas costas. Ela começou a chorar, mas não senti pena nenhuma. Começou faz uns 4 meses. Ele me entendia, me ouvia de um jeito que você nunca ouviu. Nosso casamento estava morto há muito tempo. Morto? Eu trabalhava todos os dias para construir uma vida com você. E você resolve que está morto e vai para a cama com meu irmão? A raiva estava me consumindo por dentro. Você só pensava em trabalho. Tiago me dava atenção, me fazia sentir viva novamente. Ela gritou de volta como se tivesse algum direito de se justificar. Onde ele está agora? Cadê a coragem dele de aparecer aqui e me encarar? Peguei meu celular para ligar para Tiago, mas o número dele já estava fora de serviço. O covarde já tinha desaparecido. Olhei para Camila com nojo. Sai da minha casa. Agora. Fui direto para a casa dos meus pais. Eram quase 11 da noite, mas eu precisava falar com alguém antes de enlouquecer. Minha mãe abriu a porta ainda de roupão, e bastou olhar para minha cara para entender que algo terrível tinha acontecido. Mãe, você estava certa. Sobre tudo. Entrei e desabei no sofá da sala. Meu pai desceu as escadas esfregando os olhos ainda sonolento. O que houve, filho? Dona Lívia sentou ao meu lado, a mão no meu ombro. Contei tudo. Cada detalhe, cada palavra, cada mentira. Quando cheguei na parte do Tiago, vi minha mãe fechar os olhos com força, como se estivesse sentindo dor física. Meu pai, que sempre foi distante e calado, ficou vermelho de raiva. Eu sabia. Minha mãe levantou andando de um lado para o outro. Eu sempre soube que aquele menino tinha algo errado. Desde pequeno ele te invejava. Tudo que você tinha, ele queria. Suas notas, seus troféus, seus amigos. E agora sua mulher. Lívia, não fala assim do seu filho. Meu pai tentou intervir, mas sem convicção na voz. Meu filho? Qual deles, Antônio? O que construiu uma carreira honesta ou o que apunhalou o próprio irmão pelas costas? Ela estava furiosa de um jeito que nunca tinha visto. Você sempre passou a mão na cabeça do Tiago. Sempre. E olha no que deu. Meu pai ficou em silêncio porque sabia que ela tinha razão. Tiago sempre foi o mimado, o protegido, o que podia errar sem consequências. Eu era o responsável, o que tinha que dar exemplo. Tem outro problema. Minha mãe se virou para mim, o rosto preocupado. A empresa, a transportadora está no nome dos 3. Você, seu pai e o Tiago. Com essa situação, a gente precisa pensar no que fazer. Era verdade. A empresa que meu avô fundou e que crescemos juntos estava dividida entre nós 3. Tiago tinha 30% das ações. Eu tinha 40%. Meu pai, os outros 30%. Ele não merece continuar sendo sócio. Meu pai falou pela primeira vez com firmeza. Depois do que fez, não merece fazer parte dessa família. Pai, não é tão simples assim. Legalmente, ele tem direitos. Passei as mãos no rosto, exausto.
Então a gente encontra um jeito. Minha mãe cruzou os braços. Não vou deixar aquele garoto destruir tudo que vocês construíram. Ele já destruiu sua família. Não vai destruir o trabalho da vida de vocês também. Naquele momento percebi que não estava sozinho nessa guerra. Nos dias seguintes, fingi estar completamente destruído. Não era difícil porque parte de mim realmente estava. Mas enquanto todos achavam que eu estava em casa me lamentando, passei a vasculhar cada documento da empresa que consegui acessar. Comecei pelos extratos bancários dos últimos 18 meses. Tiago era responsável pela área de logística e compras. Então tinha acesso a fornecedores e contratos. No início, tudo parecia normal. Pagamentos regulares, valores dentro do esperado. Mas então notei um padrão estranho. Havia transferências mensais para uma empresa chamada Logística Expressa Santos. Valores altos, sempre na mesma data. Pesquisei o CNPJ e descobri que a empresa tinha sido aberta há exatos 13 meses. O sócio principal, um tal de Rodrigo Antunes, nome que eu nunca tinha ouvido. Cavei mais fundo. Peguei meu carro e fui até o endereço registrado da tal empresa em Santos. Era um galpão abandonado, com mato crescendo na frente e janelas quebradas. Aquilo não era uma empresa de verdade, era fantasma. Liguei para Henrique, meu amigo contador, que trabalhava conosco desde o início. Preciso que você me faça um favor e não comente com ninguém, nem com meu pai. Pode falar. A voz dele ficou séria. Quero que você cruze todos os pagamentos feitos para a Logística Expressa Santos com os serviços efetivamente prestados. Notas fiscais, comprovantes de entrega, tudo. Henrique demorou 3 dias para me retornar. Quando ligou, a voz estava tensa. Você precisa ver isso pessoalmente. Venha ao escritório agora à noite quando não tiver ninguém. Cheguei às 8 da noite. Ele espalhou pilhas de documentos sobre a mesa. Olha isso. Todas essas notas fiscais são falsas. Os serviços nunca foram prestados. Eu liguei para alguns dos fornecedores reais que a gente usa, e eles confirmaram. Nunca subcontrataram essa logística expressa. Quanto? Perguntei, sentindo o sangue ferver. Nos últimos 13 meses, 470 mil reais. Henrique me encarou. Seu irmão está desviando dinheiro da empresa. E tem mais. Consegui rastrear para onde vai o dinheiro depois. Cai numa conta pessoa física. Aposto que é esse Rodrigo, que deve ser laranja dele. Sentei na cadeira processando aquilo tudo. Tiago não só destruiu minha família, ele estava roubando a empresa que meu avô construiu, que meu pai e eu suamos para manter de pé. E provavelmente usou esse dinheiro para bancar hotéis e presentes para Camila. Henrique, guarda tudo isso em lugar seguro. Faz cópias de backup. Levantei com um plano formando na minha cabeça. Em breve vamos precisar disso. 2 semanas depois da explosão, Camila apareceu na porta de casa com uma pasta de documentos na mão. Tinha um advogado ao lado dela, um homem de terno cinza que me olhava com superioridade. Vim buscar minhas coisas e entregar isso. Ela empurrou a pasta na minha direção. Pedido de divórcio. Meu advogado já calculou a divisão de bens. Quero metade de tudo, incluindo sua parte na empresa. Peguei os papéis e folheei rapidamente, mantendo a expressão neutra. Metade da empresa, você está louca? Construímos isso juntos durante 6 anos de casamento, tenho direito. Ela cruzou os braços, confiante. Pode ir pegando suas roupas. Quanto ao resto, meu advogado vai analisar. Fechei a porta na cara deles antes que pudessem responder. No dia seguinte, a bomba maior explodiu. Tiago finalmente deu as caras. Apareceu no escritório da empresa como se nada tivesse acontecido, cumprimentando funcionários, sorrindo. Quando me viu, a cara dele ficou séria, mas não havia vergonha nenhuma ali. Precisamos conversar. Ele entrou na minha sala sem pedir licença. Agora você quer conversar? Depois de sumir feito rato? Levantei da cadeira, os punhos cerrados. Olha, sei que estraguei tudo, mas a empresa não pode parar por causa disso. Temos responsabilidades, funcionários dependendo da gente. Ele tinha a audácia de falar em responsabilidade. Você perdeu o direito de falar em responsabilidade no dia que começou a se encontrar com minha mulher. Cuspi as palavras com raiva. Naquela tarde, meu pai convocou uma reunião familiar de emergência. Disse que precisávamos resolver a situação da empresa antes que virasse um caos público. Marcou para sábado na casa dele, com advogados presentes. Antônio, você tem certeza disso? Minha mãe perguntou quando ele anunciou. Tenho. Não podemos deixar isso se arrastar. A empresa está em risco.
Meu pai olhou para mim. Você concorda? Concordei, mas por dentro estava sorrindo. Era exatamente a oportunidade que eu esperava. Liguei para Henrique assim que saí de lá. Prepara todo o dossiê. Cada documento, cada comprovante, cada nota falsa. Sábado vai ser o dia. Você vai explodir essa bomba na frente de todo mundo? Henrique parecia preocupado. Vou. E quando eu terminar, o Tiago vai saber o que é perder tudo de verdade. Desliguei o telefone e comecei a organizar minha apresentação. O jogo estava virando, e dessa vez eu tinha todas as cartas na mão. O sábado chegou e a sala de jantar dos meus pais parecia uma sala de tribunal. De um lado, Tiago com seu advogado. Do outro, eu com o meu. Meu pai na cabeceira, minha mãe ao lado dele. Camila não estava, mas enviou seu representante legal para garantir seus interesses. Bom, vamos começar. O advogado do meu pai, Dr. Augusto, abriu uma pasta. Estamos aqui para definir o futuro da sociedade e evitar que problemas pessoais afetem o negócio. Tiago estava relaxado, achando que aquilo seria apenas uma formalidade para redistribuir funções. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Antes de qualquer coisa, preciso apresentar algo que descobri recentemente. Levantei, conectando meu notebook ao projetor que tinha instalado mais cedo. Algo que muda completamente essa conversa. Que história é essa? Tiago franziu a testa, a primeira sombra de preocupação cruzando seu rosto. Apertei o botão e a primeira imagem apareceu na parede. Era o extrato bancário com as transferências para a Logística Expressa Santos destacadas em vermelho. Alguém aqui conhece essa empresa? O silêncio foi absoluto. Meu pai se inclinou para a frente, ajustando os óculos. Tiago ficou pálido. Essa empresa recebeu quase R$500 mil da nossa transportadora nos últimos 13 meses. Passei para o próximo slide mostrando a foto do galpão abandonado. Esse é o endereço registrado dela. Um galpão vazio em Santos. Do que você está falando? Tiago tentou soar indignado, mas a voz saiu trêmula. Estou falando que todas essas notas fiscais são falsas. Mostrei os documentos um por um. Nenhum serviço foi prestado. Nenhuma entrega foi feita. Esse dinheiro simplesmente desapareceu. Ou melhor, foi desviado. O advogado de Tiago pediu para ver os documentos. Meu advogado entregou cópias autenticadas. O homem folheou rapidamente e vi seu rosto mudar de expressão. E isso é mentira. Ele está inventando isso para me prejudicar. Tiago se levantou, batendo a mão na mesa. Mentira. Mostrei o último slide. A conta bancária de Rodrigo Antunes recebendo as transferências. Seu amigo de infância, que assina como sócio dessa empresa fantasma. Lembra dele? Aquele que você disse que estava morando no exterior. Meu pai ficou em pé, a voz saindo grave e furiosa. Você roubou da própria família? Roubou da empresa do seu avô? Pai, eu posso explicar. Tiago tentou se aproximar, mas meu pai levantou a mão mandando-o parar. Não quero ouvir. Não quero nem olhar para você. A reunião terminou com Tiago sendo escoltado para fora pelos advogados. Meu pai assinou todos os documentos necessários para expulsá-lo da sociedade e abrir um processo criminal por apropriação indébita. O advogado dele nem tentou defender, sabendo que as provas eram irrefutáveis. Uma semana depois, recebi uma ligação de Camila. Atendi, curioso para saber o que ela queria. Você sabia disso? Do dinheiro? A voz dela estava diferente, sem aquela arrogância de antes. Descobri investigando por quê. Mantive o tom frio. Ele me usou. Me fez de idiota. Ela soltou uma risada amarga. Sabe todos aqueles presentes caros, as viagens que ele dizia que estava pagando? Era com dinheiro roubado. Dinheiro da sua família. Eu não sabia de nada. E isso muda alguma coisa, Camila? Você ainda traiu. Você ainda escolheu ele. Não tinha mais espaço para a pena no meu coração. Eu sei. Eu estraguei tudo. Mas eu queria que você soubesse que ele mentiu para mim também. Disse que ia largar tudo e a gente ia começar uma vida nova em outro estado. Era tudo mentira. Você ligou só para me dizer isso? Estava prestes a desligar. Não. Eu liguei para dizer que não vou mais brigar pelo divórcio. Meu advogado achou o acordo pré-nupcial que a gente assinou. Eu tinha esquecido completamente. Não tenho direito a nada da empresa. A voz dela quebrou. Perdi tudo. Você, minha dignidade, meu futuro, tudo. Desliguei sem responder. Não era problema meu. Dias depois, soube que Tiago tinha sido preso preventivamente enquanto o processo corria. A denúncia formal foi feita.
e a Polícia Federal assumiu o caso porque envolvia fraude comercial e lavagem de dinheiro. Meu pai me chamou no escritório uma tarde. Ele estava diferente, mais humilde, com os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Filho, eu preciso te pedir desculpas. Ele sentou pesadamente na cadeira. Passei a vida inteira protegendo o Tiago, achando que ele precisava de mais atenção. E negligenciei você, que sempre foi forte, sempre se virou sozinho. Pai, comecei, mas ele levantou a mão. Deixa eu terminar. Você segurou essa família nas costas. Você descobriu a verdade, protegeu a empresa, e eu nunca te dei o devido valor. De hoje em diante, você é o diretor executivo. Vou passar tudo para suas mãos. Você merece. Pela primeira vez em muito tempo senti que meu pai me via de verdade. Tiago tinha caído, mas eu tinha me levantado mais forte do que nunca. Com Tiago fora do caminho e o controle da empresa nas minhas mãos, comecei a reconstruir não só o negócio, mas a minha vida. Implementei novas estratégias, fechei contratos que ele nunca conseguiria, e em 6 meses a transportadora estava crescendo num ritmo que nem meu pai imaginava possível. Foi durante uma audiência no fórum, resolvendo os últimos trâmites do divórcio, que conheci Mariana. Ela era a advogada que representava um dos nossos novos clientes numa questão tributária. Cruzamos no corredor e ela derrubou uma pasta cheia de documentos. Deixa eu ajudar. Abaixei para pegar os papéis espalhados pelo chão. Obrigada. Hoje está sendo um daqueles dias. Ela sorriu, e foi um sorriso genuíno, cansado, mas sincero. Conheço bem esse tipo de dia. Devolvi os documentos organizados. Você é advogada tributarista? Entre outras coisas. Mariana Costa, prazer. Ela estendeu a mão. Começamos a conversar. Primeiro sobre trabalho, depois sobre a vida. Descobri que ela era especialista em direito empresarial e tinha um escritório próprio. Sem perceber, passamos 40 minutos conversando naquele corredor do fórum. Olha, eu sei que isso pode soar estranho, mas você gostaria de tomar um café algum dia? Sem compromisso, só para continuar essa conversa. Arrisquei e, para minha surpresa, ela aceitou. Os meses seguintes foram uma revelação. Mariana era tudo que Camila nunca foi. Honesta, direta, ambiciosa de um jeito saudável. Ela me desafiava intelectualmente, questionava minhas decisões de negócios, mas sempre com respeito e inteligência. Não tinha jogos, não tinha mentiras. Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci, disse para ela numa noite jantando em sua casa. Diferente como? Ela inclinou a cabeça curiosa. Você não tem medo de ser quem é. Não tenta me agradar o tempo todo. Me trata como igual. Segurei a mão dela sobre a mesa. É assim que relacionamentos deveriam ser. Parceria de verdade, não aqueles joguinhos idiotas. Ela apertou minha mão de volta. Paralelamente, a empresa estava bombando. Abrimos 2 filiais novas, contratamos 50 funcionários e os lucros triplicaram. Meu pai, que agora atuava mais como consultor, ficava impressionado com cada relatório que eu apresentava. Seu avô estaria orgulhoso, filho. Ele disse numa reunião de diretoria. Obrigado, pai. Mas isso é só o começo. Respondi. E era verdade. Pela primeira vez desde aquela noite terrível em que Camila gritou comigo, eu estava genuinamente feliz. Não era a felicidade inocente de antes. Era algo mais profundo, construído sobre bases sólidas de respeito próprio e conquistas reais. 2 anos se passaram desde aquela noite que mudou tudo. Hoje, olhando pela janela do meu escritório no 20º andar do prédio comercial mais moderno da cidade, mal reconheço o homem que eu era. Mariana está ao meu lado, minha esposa há 8 meses, usando a aliança que escolhemos juntos. Ela acabou de fechar um contrato milionário para a empresa. Somos sócios de verdade, em todos os sentidos. Amor, você viu quem está trabalhando na recepção do prédio ao lado? Mariana me mostrou pelo vidro. Era Camila, usando o uniforme de atendente, carregando uma prancheta, correndo de um lado para o outro. Nossos olhares se cruzaram por um segundo através das janelas. Vi o reconhecimento nos olhos dela, seguido de vergonha pura. Ela desviou rápido. Soube que ela perdeu o emprego fixo que tinha. Está fazendo bicos para pagar aluguel de um apartamento minúsculo. Mariana não disse com maldade. Apenas constatou um fato. Não senti prazer nem dor. Apenas indiferença. Camila não era mais nada para mim, nem mesmo uma lembrança que doía. Na semana passada, cruzei com Tiago na rua.
Ele tinha acabado de sair da prisão depois de cumprir 1 ano e meio. Estava magro, com a barba por fazer, roupas velhas. Quando me viu, abaixou a cabeça e atravessou para o outro lado da rua. Meu pai me ligou naquela noite. Seu irmão me procurou hoje, pedindo dinheiro emprestado, dizendo que está morando num quarto alugado, sem conseguir emprego porque tem ficha criminal. E o que você respondeu? Perguntei já sabendo a resposta. Disse que ele fez suas escolhas. Agora precisa viver com as consequências. A voz do meu pai estava firme, sem hesitação. Ele cavou o próprio buraco. Ontem minha mãe organizou um jantar em família para comemorar a expansão da empresa para 3 novos estados. Estávamos todos lá. Meu pai, agora aposentado e finalmente presente, minha mãe radiante, Mariana e eu. A cadeira que era do Tiago permaneceu vazia, e ninguém mencionou o nome dele. Um brinde. Levantei minha taça. Ao recomeço, as pessoas certas ao nosso lado, e a família de verdade. Enquanto todos brindavam, pensei naquela noite. Quando Camila gritou que casar comigo foi o pior erro da vida dela, ela não tinha ideia de que estava selando o próprio destino. A melhor vingança não foi destruí-los, foi me tornar imbatível, enquanto eles afundavam sozinhos nas escolhas que fizeram. Hoje, sou mais forte, mais rico, mais feliz. E eles pagam o preço da traição todos os dias, olhando de longe o império que ajudaram a criar com sua destruição. Às vezes, a maior vingança não está em destruir quem nos machucou, mas em nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, enquanto eles assistem de longe. O protagonista dessa história descobriu que o verdadeiro triunfo não veio da queda de Camila e Tiago, mas da construção de um império sólido, de um amor verdadeiro e de uma paz interior que ninguém poderia tirar dele. Enquanto os traidores afundavam nas próprias escolhas, ele se ergueu como uma fênix, mais forte e imbatível. Esta narrativa nos ensina que traições dolorosas podem ser o combustível para transformações extraordinárias. Quando somos apunhalados pelas costas por quem mais confiávamos, temos 2 escolhas: deixar a dor nos consumir ou usá-la como motivação para alcançar patamares inimagináveis. O protagonista escolheu o segundo caminho, e o resultado foi uma vida plena ao lado de quem realmente merecia estar lá. E você, já passou por alguma situação parecida? Conseguiu se reerguer depois de uma traição? Deixe sua história nos comentários. Compartilhe sua experiência com a nossa comunidade. Sua vivência pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento difícil. Se você gostou dessa história de superação e vingança, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Amanhã tem vídeo novo com mais uma história emocionante que vai mexer com seus sentimentos. Até lá!